Galerinha, tudo bom com vocês? Olha só, hoje nós temos um dia para quê? Para corrigirmos exercícios, certinho? Já falamos sobre equação, sobre inequação, falamos bastante coisa sobre a parte de potenciação também, só que nós precisamos corrigir alguns exercícios na aula de hoje, envolvendo todos esses conceitos, certinho? Nós vamos começar fazendo o primeiro exercício aqui envolvendo gráficos, foi nossa última aula que nós tivemos aqui na plataforma, ok? Então vamos lá comigo, olha só, exercício número 14 na página 13, o que fala pra gente? Espera-se que 1/4 de todas as latas de alumínio distribuídas sejam recicladas a cada ano. Uma empresa de bebida distribuiu 250 mil latas. O número de latas ainda que estão em uso T anos é dado por essa fórmula que está aí para vocês. Quantas latas ainda estarão em uso após 0, 1, 2, 4 e 10 anos? Então como que eu faço para descobrir isso aqui? Eu tenho que completar essa tabelinha que está aqui, ó. Eu vou trocar esse T aqui por esses valores que ele acabou de falar para a gente. Então o que eu teria aqui? 250 mil, certo? Vezes 1/4, primeira coisa elevada a zero. Então o que é? Todo número elevado a zero vale 1. Então ficaria o quê? 250 mil vezes 1, eu teria o quê? 250 mil, certo? Então vou fazer a mesma coisa com os outros valores. Vou trocar esse zero aqui depois por quanto? Por 1. Então vai ficar 250 mil vezes 1/4. Então vai ficar 250 mil vezes 1 dividido por 4, certo? Você vai ter quanto ali, ó? 62.500, ok? E assim você vai completando a tua tabela. Já vou adiantando aqui para vocês, ó, eu vou ter depois 15.625, depois eu vou ter 976,6, depois eu vou ter o que? 0,2, opa, só colocar aqui, ó, 0,2. Esse é o mais trabalhoso, porque você vai ter que fazer o seguinte, elevado à décima potência, né? Vai ficar 1 elevado à décima potência, 1. Depois eu tenho que 4 elevado à décima potência, vai ficar 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 10 vezes, vai demorar bastante, tá? Mas essa é a ideia do exercício, ok? Feito aqui, temos a tabela completada, o que eu preciso fazer agora? Esboçar o gráfico dessa função. Bom, como eu já sei que a minha parte aqui, ó, certo? Que está elevado ao expoente é um número entre 0 e 1, eu já sei que o meu gráfico é uma função decrescente, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, para 0 nós chegamos em quanto? 250 mil. Então eu vou supor que seja aqui em cima, ó, 250 mil. Já vou marcar esse ponto aqui, porque o meu gráfico vai partir daqui, certo? Para 1 deu o quê? 62.500. Então vou colocar aqui mais ou menos, ó, 62.500. Então 1 sobe lá, ó. Okay? E marca esse ponto. O 2 deu o quê? 15.625. Então eu vou deixar um pouquinho aqui, ó. 15.625. Então vou continuar aqui, ó. E vou marcar esse ponto aqui, ó. Outro ponto. Para 4, 976,6. Então vou colocar bem aqui embaixo, ó. 976,6. E vou ligar esse ponto também. Marquei o ponto. Para 10 eu tive 0,2. É algo bem pequenininho aqui embaixo, né? 0,2. Então eu vou lá, ó, e vou marcar esse ponto aqui também, ó. Marquei o ponto. O que eu preciso fazer agora? Ligar esses pontos aqui, ó. Nós vamos ter alguma coisa mais ou menos assim, ó. Certo? Então nós temos o quê? Uma função exponencial decrescente, certinho? Vamos dar sequência nos próximos exercícios aqui. Vamos lá comigo, galera. Galerinha, dando sequência aqui agora na questão número 1 na página 16, uma questãozinha do Enem pra gente. Vamos lá, o que nós temos? Olha só. A população mundial está ficando mais velha, os índices de natalidade diminuíram e a expectativa de vida aumentou. No gráfico seguinte são representados dados obtidos por pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, a respeito da quantidade de pessoas com 60 anos ou mais em todo o mundo. O número da coluna da direita representa as faixas percentuais. Por exemplo, em 1950 havia 995 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, né, nos países envolvidos. Então, ele representa isso num gráfico para a gente. Então, sequência. Supondo que o modelo matemático, né, exponencial que está aqui no quadro para a gente já, em que x igual a 0 corresponde ao ano de 2000, certo? X igual a 1 corresponde a 2001 e assim sucessivamente, certo? Ele pergunta o seguinte: desse modo, considerando-se e igual a, elevado a 0,3, 1,35, estima-se que a população com 60 anos ou mais estará em 2030 entre que intervalo? Se 2000 é 0, 2001 é 1, 2030 vai ser o quê? 30. Então eu vou trocar o x por
30. Essa parte é bem fácil pra gente. Vamos lá. O que eu vou ter? Y, que é igual a 363 vezes E 0,03 vezes. Eu trocaria esse x aqui por 30. Mas pensando bem, eu poderia escrever de uma outra forma ainda, porque ele deu uma informação pra gente. Eu posso escrever esse 30 como 10 vezes 3. Não vai mudar o seu valor, certo? 10 vezes 3 continua sendo 30, ok? Dando sequência. Y igual a 363 vezes E. Se eu multiplicar aqui, eu vou ter 0,3 vezes 10, eu vou ter 0,3 vezes 3. Então eu preciso tomar certo cuidado na hora de fazer exercício. Por que eu estou fazendo isso? Porque ele deu uma informação semelhante a isso no enunciado do exercício. Olha só, esse 0,3 eu sei quanto ele vale. Então eu vou pegar aqui, ó, y é igual a 363 vezes e elevado a 0,3 vale 1,35. Então eu vou colocar aqui, ó, 1,35 elevado ao cubo, porque isso aqui é potência, né? Ó. Então o que nós temos agora? Ó? Y é igual a 363 vezes 1,35 elevado ao cubo. Isso é 1,35 vezes 1,35 vezes 1,35. Já adiantando para vocês aqui, ó, vou ter 2,46. Efetuando essa multiplicação, eu vou chegar em aproximadamente 897. Quer dizer, 897, ele vai estar em qual intervalo de resposta, né? No caso ali, ó, ele vai estar na alternativa E como resposta pra gente, certinho? Questão super fácil. Então, a alternativa certa, alternativa E. Galerinha, dando sequência aqui agora na questão número 3, na página 17, nós temos o seguinte, ó. No acidente ocorrido na usina nuclear de Fukushima, no Japão, houve a liberação de iodo radioativo 131 nas águas do Oceano Pacífico. Sabendo que a meia-vida, né, desse iodo é de 8 dias, o gráfico que representa a curva de decaimento para uma amostra de 16 gramas desse iodo é qual? Então assim, eu preciso observar o seguinte, eu tenho uma quantidade, daqui 8 dias tem que ter na metade, passou 8 dias vai cair metade de novo. Então é o seguinte, ó, como ele começa no 16, certo? Passou-se 8 dias, só poderia ter 8, né? Então é o seguinte, na letra A não pode ser isso, na letra B também não, na letra C menos ainda, né? Na letra D, você já começa a observar o seguinte, ó, de 16 com 8 dias veio para 8, veio pela metade. Ah, mas na letra E também. Beleza, vamos ficar entre essas duas respostas. Bom, passou-se mais 8 dias. Bom, se está 16, vamos pensar o seguinte, se ele parte de 16, passou-se 8 dias, vai ter 8. Passou-se 8 dias, vai ter quanto? Vai ter a metade, 4, e assim sucessivamente. Então, olha só, no outro, na letra E, com 16 dias, ele continua no 6. Quer dizer, não teve esse decaimento pela metade. E a gente consegue observar que na letra D isso acontece, ó. 16, 8, 4, 2, 1, sempre pela metade. Então a alternativa certa pra gente aí, a alternativa letra D. Fácil, fácil a questão. Vamos lá corrigir mais duas questões aí pra gente, a questão número 4 e a questão número 5. Vamos lá comigo? A nossa questão número 4 fala o seguinte. A função f definida por f de x igual a 4 elevado a menos x menos 2, ele intercepta o eixo das abscissas aonde? Para ele interpretar o eixo das abscissas, o y tem que ser 0, certo? Quer dizer, f de x é y, então isso aqui tem que ser 0. Então ficaria o quê? 0 igual a 4 elevado a menos x menos 2. Posso organizar isso aqui, vai ficar o quê? 2 igual a 4 elevado a menos x. Eu tenho o quê? Uma equação exponencial. E eu preciso fazer o quê? Deixar essas bases iguais. Então eu tenho aqui, ó, 2, aqui tem 1 em cima, certo? Esse 4 eu posso escrever ele como 2 ao quadrado, certo? Ó, vou multiplicar aqui o que eu tenho. 2 elevado a 1 igual a 2 elevado a menos 2x, certinho? Eu posso cancelar a base, o que sobrou? Menos 2x igual a 1. Como eu não posso achar negativo, vou multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1 aqui, eu vou ter o quê? 2x igual a menos 1. Isso é, x é igual a quanto? Menos 1 sobre 2. Está aqui nossa resposta. Alternativa C. Então, x igual a menos 1 sobre 2. Questão número 5, galerinha. Fala o seguinte. Uma aplicação financeira tem seu rendimento que depende do tempo, né, dado por uma função f definida por f de x igual a elevado a t. Com a maior que zero, né,
e A diferente de zero. Bom, dessa forma, ele fala o seguinte, ó, vou até aproveitar esse cantinho aqui, para dar a resposta do exercício. Ele fala o seguinte, dessa forma, f de T1 mais T2, ele coloca isso pra gente, né? É igual a quanto? Como que eu consigo ter T1 mais T2? Somente o seguinte, para que eu possa somar, eu preciso ter as mesmas bases. Na multiplicação de mesma base, a gente mantém a base e soma os expoentes. Aonde que acontece isso? Na letra E, que ele fala o seguinte, ó, A, certo, elevado a T1 vezes A elevado a T2. Então, na multiplicação de mesma base, mantém-se a base e somamos os expoentes. Então, é a única que acontece isso pra gente, certinho? Beleza? A alternativa, letra E. Fácil, fácil, ok? Gente, espero que vocês tenham acertado o exercício, tá? Nós vamos dar sequência agora, depois na próxima videoaula com outros conteúdos, mas até aqui foi bem tranquilo para vocês, né? Então, ó, abraço, fiquem com Deus, tchauzinho, galera!